revelações do Senhor. Eu vou começar a falar de coisas para realmente comprovar que eu também tenho intimidade com Deus, que eu também sou chamado de Deus. E ele começa a dizer que foi até o terceiro céu e viu coisas grandiosas, né? Mas aí, Deus conhecendo a estrutura de Paulo, né? Diante das excelências, ele diz, diante das excelências das revelações, né? Deus mostrou coisas grandiosas no céu. Ele disse que foi ao paraíso, ou seja, um lugar aonde nós iremos morar. Entendeu? Ele foi ao paraíso, ele foi no céu. Ele foi no céu. E então, diante das excelências, o que foi que Deus permitiu que acontecesse com Paulo, né? O mensageiro do diabo foi bofetar Paulo, né? O perseguia, entendeu? Então, quando ele orou para adiantar, pedindo para Deus, Deus, afasta esse demônio de mim, entendeu? Tira esse mensageiro, entendeu? Desvia ele de mim, porque ele estava atormentando Paulo para que ele não se gloriasse, entendeu? Então, como é que uma pessoa que foi ao terceiro céu, que tem tanta intimidade com Deus, e ao mesmo tempo o mensageiro do diabo fazia ele ficar tão assim, né, para baixo, né? E ele orou 3 vezes dizendo, Deus, tira ele, afasta, né? Passa de mim. Mas Deus não atendeu a oração de Paulo, entendeu? Por quê? Deus atendeu. Provavelmente Deus conhecia a estrutura de Paulo, e ele poderia querer se gloriar. E quando nós queremos se gloriar, né? Glória, é você querer, né? Alguma coisa para você, algum pouquinho, né? E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o apóstolo Paulo, ele poderia correr esse risco. E se ele se gloriasse, ele estaria cometendo o mesmo pecado que o diabo cometeu. Entendeu? De querer desvirtuar um pouco a glória de Deus e trazer para o seu eu. Então ele tinha esse espinho na carne, né? Essa coisa que incomodava ele e que não deixava ele se gloriar. Então quando ele orou 3 vezes, qual foi a resposta de Deus para ele? Deus falou com Paulo e disse, olha Paulo, a minha graça te basta, né? A minha graça é suficiente, né? Tu não precisa de mais nada, né? Tu não precisa de mais nada, a minha graça te basta. Eu estava meditando ontem à noite aqui no esse versículo me ocorrendo, e quantas vezes eu me vejo, né, sem força para seguir a Jesus. Quantas vezes eu me vejo como se realmente está triste a situação, parece que há uma coisa assim, como se nos apertasse, como se realmente a Bíblia diz, nós estamos gemendo, né, gemendo pela volta de Cristo, para nos libertar deste corpo. Né, o que é isso? A gente está sofrendo no corpo, né, porque você, né, esse corpo sofre, você sofre para não pecar, né, e as outras coisas realmente têm da parte de Deus. Então, quando eu meditava nesse texto, a graça me basta. Porque é isso. É que além, eu posso falhar hoje, entendeu? Mas quando eu sei que quando eu entrar à noite, quando eu dobrar meus joelhos, entendeu? A graça de Jesus, ela vai me cobrir de novo, sabe? Eu vou me abraçar com a graça de Deus de novo, e novamente Deus vai me perdoar, entendeu? Eu sei que Jesus vai me dar força, que amanhã eu não vou desistir. Entendeu? Essa é a graça de Jesus, entendeu? A graça é favor imerecido, ou seja, eu posso passar o dia falhando com Deus, entendeu? Falando o que não devia, concordando com o que não devia, indo a lugares que não devia, mas eu sei que Deus, a graça de Deus é suficiente. Aí imaginou se Deus fosse levar em conta o que temos feito? Né? Aí imaginou se Deus fosse levar em conta o que eu não tenho feito para Ele? Né? Aí imaginou como Deus já teria tirado nós assim, tinha colocado tudo melhor, né? Porque nós somos falhos, né? E nós somos substituíveis. Então, mas por quê? É por causa da graça de Deus. Eu permaneço aqui na igreja, entendeu? Não é por mérito meu, entendeu? Por mais eu posso me esforçar 1 milhão de vezes, eu posso me esforçar ao máximo. Mas se a graça de Deus não vier e me abraçar, eu não faço nada. Entendeu? Eu vou sair do mesmo jeito, porque os esforços de nós, eles são inúteis se Deus não chegar com a sua graça e dizer, na verdade, todas as coisas que faz é Deus. Né? Então o apóstolo Paulo, um homem de Deus, experimentado na palavra, um homem que participou de revelações, participou dos poderes vindouros, grandes revelações do Senhor, de coisas excelentes que nós não chegamos ainda a este nível. Nós crentes aqui estamos longe de chegarmos a este nível, de sermos participantes dos poderes vindouros.
participantes de coisas excelentes, né? E tem muitas coisas excelentes. Nós aqui, eu acredito que não é só eu, nós estamos relaxados, porque Deus, Ele quer nos batizar com o Espírito Santo, que nós somos batizados, entendeu? Deus quer, Deus não é ruim, Deus não é convinha com o batismo do Espírito Santo, entendeu? Deus não se nega o batismo do Espírito Santo, né? Deus não se nega dons espirituais. Na verdade, essas coisas existem por causa da igreja. Então foram feitas exclusivamente para a igreja, não foram para os anjos, não foram para os homens ímpios. Todas essas coisas que Cristo ganhou na cruz são feitas para a igreja, né? Ou seja, não existe outro povo que está capacitado, que está pronto para receber essas coisas que Jesus ganhou. O batismo com o Espírito Santo e com o fogo, os dons espirituais, revelações do Senhor, né? São coisas que estão no céu. Deus está com as mãos cheias de tudo isso, né? E aí nós é que estamos relaxados. A igreja do Senhor, né? Eu vi um amigo meu me dizendo, rapaz, a coisa está séria. Com o tempo, as coisas sobrenaturais estão saindo do meio da igreja, estão ficando só homens naturais. Entendeu? Se nós perdemos o sobrenatural de Deus, estamos caindo. Entendeu? Se nós não nos preocuparmos com viver realmente no sobrenatural, novamente buscar dons espirituais, entendeu? Se eu perguntar quem quer ser usado com dons, mas às vezes vem automaticamente na mente da gente, não, mas eu não consigo, dons é para quem é mais crente, né? Dons é para quem realmente é para quem mais jejuma, entendeu? Ou seja, mas por que nós não fazemos isso? Nós sabemos o que, né? Porque não adianta, né? A gente tem que ter um esforço, né? A gente tem que realmente surpreender Deus de uma certa maneira, não surpreender, porque Deus não é humano, assim, para, rapaz, como o Paulo me surpreendeu hoje, mas realmente tem que mostrar um esforço, né? Eu preciso demais buscar a Deus, né? Eu não quero, a gente batizado com o Espírito Santo, os filhos é batizado, a gente faz a reunião, se vocês são. Mas a gente não pode se conformar. Né? Eu não posso me conformar porque eu sou batizado. Né? Por quê? Porque depois do batismo tem o quê? Tem os dons espirituais, né? E Deus quer dar esses dons para nós, entendeu? Alguns dizem, e a própria Bíblia, né, relata que o apóstolo Paulo, no decorrer da Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo sendo usado por Deus em as 9 manifestações dos dons do Espírito. Né? E quem era o apóstolo Paulo? Era um perseguidor dos crentes. Era pior do que homem que você. Né? Ele chegou a dizer que era o pior dos pecadores. Né? E ele consentiu com morte de crente. Ele foi um assassino de crente. Entendeu? O apóstolo Paulo, não venhamos querer dizer que o apóstolo Paulo era melhor do que ninguém. Por isso que ele disse, Deus me livre de eu me gloriar, de eu querer me achar maior do que os apóstolos. Ele disse, né? Eu não fui pior, né? Mas também eu não sou o melhor, e nada sou, ele disse. Mas aí o apóstolo Paulo era perseguidor de crente, odiava crente, né? Mas Deus, né, concedeu tudo isso a ele, né? Não foi da noite por dia, né? Se você ler a Bíblia, você não pensa que no capítulo 9, quando Paulo foi chamou, no capítulo 12, 13, quando aparece o apóstolo Paulo pregando, fazendo milagre, não vamos pensar que ali só foi uma página, 1 ano ou 2 anos, né? Para que Deus chamasse o apóstolo Paulo, foram 14 anos, quando ele aceitou Jesus, ele passou 14 anos dentro da igreja, como crente, né? Servindo na igreja, ele passou servindo na igreja, aprendendo a doutrina de Cristo, entendeu? Não foi de dia para a noite. Então, quando ele chegou, depois de 14 anos, a Bíblia diz que eles estavam orando. E quem foi que falou? O Espírito Santo falou, né? O Espírito Santo falou. Como a gente, hoje a gente né, assim, não vê mais essa... Né? E a Bíblia diz claramente, quem falou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou e disse, separai agora Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado para eles. Ou seja, nós precisamos de um esforço também, né, para buscar as coisas, revelações do Senhor. Né? E eu tenho certeza que Deus vai nos usar. Eu tenho certeza que nós, eu não quero me conformar, né, pregar do jeito que eu prego hoje. Entendeu? Eu quero pregar com mais missão. Quero pregar com mais poder, entendeu? Eu quero pregar e as pessoas chorarem, não de emoção, mas chorarem realmente com desejo de ser crente. A gente tem também que cantar, que as pessoas não fiquem simplesmente emocionadas,
mas que realmente as pessoas possam sentir desejo, né, de louvar a Deus, né, dentro daquele louvor. Né? E a gente precisa, eu não quero, se eu preguei ontem, né, foi do jeito, mas hoje eu quero pregar com mais poder de Deus, pregar com mais unção, com mais autoridade, né? Não pregar só vazio, a coisa mais triste da vida é a gente pregar vazio, a gente cantar vazio. Meu amigo, quando a gente prega e canta vazio, em vez da igreja se alegrar, dá uma tristeza. Baixa um negócio ruim, assim, uma nubineira, como o povo fala, né? Mas é por isso que a gente tem que buscar o som de Deus, para que quando a gente pregar esse microfone, né? As pessoas realmente, quando a gente pregar, a graça de Jesus chegar junto, entendeu? O poder de Deus chegar junto, né? O Espírito Santo começar a agir com liberdade. Né? Assim, o desejo, eu acredito que a Jéssica, a Ine, a X, o Silas, que a gente cresça, entendeu? Diante de Deus. Né? Que as meninas que são batizadas aqui buscam o batismo, que não relaxem, que não fique pensando que isso aí é difícil. Não é assim. Né? E que nós que somos batizados, né, nós possamos realmente nos esforçar. Para pregar função, buscar dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação, né? A gente tem que se esforçar para ser mais crente, mas realmente ser participante das coisas melhores da salvação. É muito bom ser crente, mas tem muita coisa boa na estação de Jesus e a gente perde. Né? É capaz de a gente não se despertar para buscar as coisas de Deus, não passar 30 anos na igreja e nós não vamos. Né? Você vai ver que talvez quando você olhar para trás, vai dar até uma nostalgia e dizer, eu bem que podia ter feito mais, com certeza Deus tinha me usado mais. Né? Eu podia ter orado mais, né? E a gente fica sempre nessa nostalgia de eu sempre podia, eu deveria, né? Teve madrugada que eu acordei, pensando nas orelhas, né? Teve domingo, né, que eu devia ter jejuado, né? No meio da semana eu devia ter tirado um dia para ler a Bíblia. Sempre a gente fica nisso. Né? Porque ninguém cresce na igreja de Deus só vindo para a igreja, não. Sabe? Eu aprendi uma coisa. Né? Se você for aguardar para crescer em Cristo e receber as coisas de Deus, só vindo terça-feira, quinta-feira, quando tem culto, e domingo, sabe? O crescimento de nós vai ser raquítico. Se nós não ler a Bíblia em casa, se nós não jejuar, se nós não tirar um momentozinho para orar em casa, né? Para buscar a Deus, no horário que às vezes sai um pouco do conforto da gente, o crescimento de nós vai ser tudo. Né? E eu sinto, todas as coisas, evidentemente, é o tempo de Deus. Né? Mas a gente tem que realmente procurar as coisas melhores, né? Como a apóstolo Paulo. E quando Deus estiver usando vocês, a gente tem que lembrar dessa palavra, né? Se eu vou me gloriar, o apóstolo Paulo diz, eu vou me gloriar só em uma coisa, é nas minhas fraquezas. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Né? Eu sou prova viva de quando eu saio muito animado para fazer as coisas de Deus, não acontece nada. Quando eu saio com muita expectativa em mim mesmo, quando eu saio para fazer alguma coisa para Deus, porque eu acho que eu estou indo, realmente eu estou no controle da situação, às vezes não acontece nada. E muitas vezes quando a gente sai despreparado, se sentindo fraco, se sentindo sem poder e sem nada, Deus ele faz as coisas, é isso. Que é o poder de Deus para perfeição na fraqueza. Enquanto nós acharmos que somos fortes para fazermos a obra de Deus simplesmente por nossa capacidade, Deus não vai agir. Mas quando a gente se esvaziar do eu, se esvaziar daquele que eu posso, entendeu? Nesse sentido aí de que você, só com suas mãos você pode fazer, entendeu? Quando nós se esvaziar disso aí, eu tenho certeza que Deus vai agir muito, né? No meio da mocidade, né? Tem que ter uma coisa, né? Vamos abraçar a graça de Cristo, né? Que só tem um jeito da gente chegar aí pro céu. Realmente é pela graça de Deus. Mas está pela graça, mas graças a Deus quem reconhece é pela graça, irmão. Ainda bem que nós reconhecemos. Porque nós não vamos pro céu. Se é alguma coisa, é pela graça de Deus. Amém. 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 Já? Também.